amores e amoras. Vamos agora revisar o capítulo dos povos aí da América, né? Os povos antigos. Então, nós estudamos nesse capítulo, principalmente, maias, astecas e incas. A gente geralmente fala incas, maias e astecas, né? Porque os incas, eles estão mais próximos a nós, daqui da América do Sul, tá? Mas, na realidade, em cronologia, nós temos os maias, os astecas e os incas. Os maias, eles são os povos mais antigos, tá? Eles datam mais ou menos 600 anos antes de Cristo. Então, é o mais antigo. E aí, o que a tia fez para vocês aqui? A tia fez uma tabela com algumas informações importantes desses três povos que nós estudamos. Interessante se vocês printarem essa tabela e passar para o caderno de história de vocês. Vai ficar um resumo bacana aí no caderno de vocês de história. Então, uma sugestão da tia. O que eu tenho aqui? Localização. Bom, onde eles se fixaram, onde eles eram nômades e fixaram moradias. Os maias no sul do México, os astecas no México todo e os incas na Cordilheira dos Andes. Aqui ainda, maias e astecas estão na região central do continente americano, mesoamericanos. E os incas na Cordilheira dos Andes, no sul do continente, né? Continente sul-americano, os povos andinos, ok? Então, nós temos a localização. Depois, nós estudamos também a política. A única descentralizada eram os maias. Eles tinham 50 cidades, cada cidade tinha o seu líder. Então, era uma política descentralizada, não ficava na mão de um, como era nos astecas e nos incas. Aqui, eles eram centralizados, militarizados e tributários. O que é isso? Eles tinham que pagar tributos ao imperador, no caso dos incas, ao Sapa, né? Que tinha a função do imperador. Depois disso, nós falamos sobre economia. A economia, naquela época, girava em torno do quê? Da agricultura. Mas como era feita essa agricultura? A agricultura nos maias era feita nos quintais, eles plantavam, eles cultivavam o cacau, lembra do chocolate? Então, e os astecas em chinampas, lembra que eles estavam à margem do lago e aí fizeram ilhas artificiais para a agricultura, chinampas. Enquanto que os incas fizeram os terraços, aqueles degraus lá, estão numa montanha, nas montanhas, né, cordilheiras, e aí então, ó, o terraceamento. Então, todos os três agriculturas. A economia baseada na agricultura, mas qual era a técnica agrícola? Principalmente chinampas e terraceamento. Religião. Todos politeístas, acreditavam em vários deuses. E os incas, o deus Sol era o que mais influenciava. E o Sapa Inca estava lá em nome desse deus. Mas todos acreditavam em vários deuses. Sociedade. Aqui nos maias eram 50 cidades, né? Então, essa sociedade era demarcada e dividida, cada um no seu quadrado. Os astecas, essa divisão era muito rígida, assim como os incas, eram assim, setores. Os servos na base da pirâmide e o imperador no topo da pirâmide. Entre os servos e o imperador tinha várias camadas, os sacerdotes, os nobres, os artesãos. Então, era bem setorizada, cada um em seu setor de importância, uma hierarquia, um grau de poder, de influência. E por último, a cultura. O que ficou da cultura deles pra gente? Os maias, a astronomia, a matemática. A gente já estudou esse ano, inclusive, lá, ó, os números maias. Lembra aqueles pontinhos e risquinhos? Cada pontinho valia 1 unidade, o risquinho valia, um traço vale 5 unidades. A escrita maia também. E importante, vocês sabiam que o nosso calendário é baseado no calendário maia? Então, aqui, ó, nosso calendário
veio, olha, desde lá, bem antes. Então, aqui nós temos, por conta da astronomia, eles já calculavam aí os dias, as noites, os meses, as estações, e é o que nós temos até hoje. Os astecas. A arquitetura, nós temos aí em nossas cidades as estradas que cruzam as cidades, nós temos os degraus para fazer os edifícios, os templos. Então, essa arquitetura, engenharia e astronomia. Os astecas, eles aperfeiçoaram o que tinha nos maias. Lembra que os astecas, eles conquistaram 500 cidades, inclusive algumas cidades maias. Os incas. Os incas, eles têm, além da engenharia também, com as pirâmides de degraus, as avenidas, tudo isso sendo influenciados pelos mesmos povos, né? Além disso, eles têm a tecelagem, eles trabalhavam com lã, né, de lhamas, de alpacas, e aí eles teciam, muito frio, Cordilheira dos Andes, e eles teciam, e também o artesanato, certo? Como que essas culturas gigantescas, maravilhosas, caíram? A cultura maia ainda está se investigando se ela foi toda absorvida pelo Império Azteca ou aí tem um mistério, o que acontece, alguns historiadores ainda estão investigando. Agora, os astecas e os incas caíram com a invasão espanhola. Lembra que em 1500 o Brasil foi descoberto pelos portugueses? E a América estava dividida entre Portugal e Espanha. Então, esses povos aqui ficaram do lado dos espanhóis, né? A Espanha colonizou. Então, os espanhóis entraram em guerra, entraram em conflito, levaram doenças, assim como os portugueses aqui com os nossos nativos. Eles são os povos nativos do lado oeste do nosso continente, tá bom? Então, ó, fiquem em paz, estudem, façam resumos, aprendam, leiam. O que tiver em dúvida, liga para a tia. Não guarde dúvida para quando nós voltarmos. Bom? Um grande beijo, paz e bem.